Existe o inferno? O que diz a sã razão? Introdução. Sumário. Qual o ofício da razão no terreno da religião? Página 9. Apelos indevidos do racionalismo para desacreditar a religião e o inferno. Página 10. Os que reclamam contra o inferno e por que o fazem. Página 13. Vários motivos que levaram o autor a tratar do assunto. Página 14. É singular que os inimigos da religião costumem invocar a razão em favor da sua irreligião e impiedade, como se ela estivesse do seu lado. Procuram, se não substituir a fé pela razão, pelo menos sujeitá-la indevidamente a ela. Não há dúvida de que, na exposição das verdades da fé, se deve empregar a razão. Os próprios motivos de credibilidade, os motivos por que se deve ter religião e tal religião, são do domínio da razão, devem ser por ela verificados como legítimos. Por isso, São Paulo afirma, Romano capítulo 12, versículo 1, que a nossa fé é racional. Cada um deveria saber o porquê dessa fé, a fim de poder defendê-la. 1 Pedro. Capítulo 3, versículo 5. A fé encontra-se com a razão no mesmo terreno. As primeiras grandes verdades da religião já se acham gravadas na sã razão, de modo que são de posse comum. Constituem, em seu conjunto, o que se chama religião natural, em oposição à religião positiva revelada. Pode-se e deve-se usar também a sã razão para explanar os artigos de fé, documentá-los, prová-los pelos outros, provar a sua derivação, sucessão, concordância, etc. Porém, o que não é direito nem lícito é substituir a fé pela razão ou ainda sujeitá-la ou adaptá-la a ela, experimentar a fé pela razão, de modo a aceitar ou rejeitar o que lhe parecer conveniente ou não. É ultrapassar os limites e o alcance da razão e entrar num terreno desconhecido, onde ela não pode ter certeza alguma para afirmar se uma verdade existe ou não. Essa tentativa não é de hoje, é multissecular. Existiu em todos os tempos, mesmo desde o começo do cristianismo. Nos tempos mais recentes, essa tentativa cresceu ainda mais, e até se condensou num sistema científico chamado racionalismo, o qual produziu mais tarde o modernismo. Em toda essa tentativa sempre se verificou uma luta ofensiva contra a fé, sem, nem de longe, ser uma luta conforme a razão. Sempre se aliaram e aliam a essa luta indivíduos grosseiros e sem instrução, que aproveitam as afirmações gratuitas dos mais adiantados e pretensiosos, para reclamar contra a religião e suas imposições, como se esta não estivesse no seu direito ou até lhes devesse muito. Não. Eles é que muito devem à religião, e está é que tem o direito sagrado de ser ouvida, reconhecida e acatada por todos. Assiste-lhe o direito de ameaçar os recalcitrantes com os castigos de Deus, e até com o inferno eterno. Revoltam-se e enfurecem-se os inimigos da religião contra os seus preceitos e contra os seus representantes, que exigem obediência em nome de Deus e sob semelhantes ameaças. Invocam contra eles a razão, a ciência e a experiência, recorrendo a toda sorte de motivos, possíveis e impossíveis, contra a religião, como se assim se pudessem preservar do castigo futuro. Desde logo protestam contra a possível condenação, acusando a Deus de injusto e até de malvado. Embaraçados, apelam ao menos para a sua própria razão, como se nela achassem motivos suficientes para recusar as imposições da religião. É uma justificação especiosa e vã. Realmente, se a razão e a verdade objetiva estivessem de acordo com eles, então eles estariam de parabéns. Poderiam desculpar-se e ser justificados da sua desobediência, da sua indignação pretensiosa, da sua irreligiosidade e impiedade. Porém, tal não se dá. Não há sabedoria contra Deus, assim proclama a Sagrada Escritura, Provérbios capítulo 21, versículo 30, de acordo com a boa filosofia. Por acaso, pergunta o profeta, Salmo capítulo 93, versículo 8, em nome de Deus, quem fez os ouvidos não ouve? E quem fez os olhos não enxerga? Isso bem quer dizer, por acaso aquele que fez a razão tão clara e tão lúcida, a vontade tão reta e o coração tão bom, não teria uma razão, uma vontade e um coração infinitamente superior a todos e melhor do que se pode imaginar? Não se faz mister a teologia para provar isso. São o bom senso, a sã razão e a boa filosofia que o provam de comum acordo. Consultando a respeito à boa filosofia, é vê-la em perfeita harmonia com o bom senso, a ensinar a noção fundamental de que Deus é o Ser Supremo, infinitamente perfeito em todos os sentidos. A não ser assim, Deus deixaria de ser Deus, e nada, absolutamente nada, poderia existir. É, pois, a reta razão, aguçada e elevada pela sã filosofia, que proclama essas verdades primordiais e básicas da vida humana e cristã. Quem não as aceitar coloca-se em flagrante contradição com a sua natureza íntima. Quem não as aceitar com simplicidade de criança, pela evidência da sã razão e de bom coração, corra a sentar-se nos bancos de uma boa academia de filosofia, como as há em cada país. Vá aprender cientificamente o que toda gente boa admite como evidente, isto é,
que não há sabedoria, nem retitude, nem bondade, nem perfeição alguma contra Deus ou contra o que Ele fez. Depois, leia este livrinho, ponderando as razões gravíssimas e apodíticas em favor da existência do inferno, confrontando-as corajosamente com as razões em contrário. Reconciliar-se-á então com a verdade, vivendo depois de acordo com a sua convicção. Sim, a existência do inferno. Eis o artigo de fé que a tantos incomoda, alarma e contraria, que a tantos assusta, irrita e até enfurece. Verdade tremenda, em que tantos pouco acreditam ou não querem acreditar. São, primeiro, os que não querem saber da religião positiva e das suas imposições. Quem nega a existência do inferno? Não admitindo revelação alguma, menos ainda admitem as proclamações da Sagrada Escritura a respeito do inferno. São os materialistas, que não gostam de incomodar-se com o serviço de Deus, não querem saber da vida de além-túmulo, do céu e do inferno eternos. O pensamento de um possível inferno é-lhes horrível, insuportável, e eles o rejeitam com toda a religião positiva, como se não houvesse razões inteiramente convincentes da necessidade de sua existência, tal como se, por tapar os olhos com as mãos para não ver o sol, deixasse este de existir. São ainda os pecadores que se levantam e clamam contra o inferno, no seu desejo de que ele não exista. É compreensível, querem o pecado, mas não querem o castigo. Querendo continuar a pecar, põem em dúvida o inferno, como tudo mais, para poderem tranquilamente entregar-se ao pecado. Fazer o mal acreditando numa justiça eterna, no castigo terrível e certo do inferno, seria imperdoável, uma crueldade para consigo mesmo, verdadeira loucura. Não querem incorrer em tal inconsequência e absurdo, porém antes, irracionalmente, duvidar de tudo. Essa inconsequência existe também nos que têm fé e levianamente assim mesmo pecam, agarrando-se depois à misericórdia de Deus para evitar o supremo castigo. São ainda os fracos na fé, assim como os ignorantes, que duvidam da existência do inferno. Não têm convicção em sua fé. Não sabem o que ela é, nem no que devem acreditar ou não. Duvidam de tudo, e em particular da existência do inferno, o que lhes é muito incômodo. Para eles, não é uma realidade com que devam contar. São, finalmente, pessoas muito sensíveis e nervosas, que julgam a religião mais por sentimentos do que pela razão, e que, por isso, não querem ouvir falar de inferno. São, por exemplo, senhoras boas e devotas que não podem crer que Deus seja capaz de relegar ao inferno o esposo ou o filho querido, tão bons para elas e tão amados. A todos provaremos que temos de contar com a realidade do inferno, e que a alternativa é inevitável, ou praticar a religião devidamente ou cair para sempre no inferno. O motivo que nos leva a prestar este grande serviço é o mesmo que São Paulo invocou para si: a caridade de Cristo nos impele, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 14. Realmente, ao vermos tantos homens trilhando o caminho do inferno, todos eles redimidos por nosso Senhor, chamados a uma eterna felicidade, doe-nos o coração. Como São Paulo, sentimos que somos devedores de todos, assim como de tantos outros irmãos e amigos. Sentimos-nos impelidos a arrancar-lhes a venda dos olhos e mostrar-lhes o abismo no qual podem se precipitar para sempre. Isso é por caridade e amizade. Para outros amigos, temos mais um motivo que nos obriga a empreender este trabalho. Dizem que promessa é dívida. Pois bem, em nossas viagens, encontramos um número considerável de pessoas que duvidam seriamente da existência do inferno, tão seriamente que nem padre, nem bispo, nem pessoa alguma podia convencê-las do contrário. São, no entanto, pessoas boas, distintas e até piedosas, ao menos tanto quanto se pode ser acreditando na negação do inferno. Na impossibilidade de lhes resolver detalhadamente, em uma breve visita, todas essas dificuldades, prometemos oferecer-lhes uma brochura sobre o assunto, para que melhor pudessem ponderar as razões a favor da existência do inferno. Mas onde encontrar uma brochura apropriada para cumprir nosso compromisso? Procuramos nas bibliotecas e livrarias ao nosso alcance, mas nela só encontramos pequenos opúsculos sobre o inferno. Um de Monsenhor Segor, pequeno, O Inferno; outro, do Padre Selpe, O Dogma do Inferno, ambos tratando do assunto quase exclusivamente do ponto de vista sobrenatural, o que não convinha para pessoas quase sem fé. O que fazer para remediar essa falta? Recorremos a alguns escritores, pedindo-lhes que escrevessem um opúsculo mais completo sobre o assunto, provando a existência do inferno pela razão. Fizemos-lhes sentir a grande necessidade de um opúsculo dessa natureza, porém não conseguimos promessa formal de uma breve realização. Movidos ainda pela caridade de Cristo, lançamo-nos, então, a pôr mãos à obra, apesar do pouco tempo livre que nos deixam nossas ocupações, mas confiantes de que Deus nos viria em auxílio. E Deus nos ajudou a publicar o presente trabalho, que colocamos à disposição e proveito dos amigos.
Foi escrito para convencê-los da imensa desgraça do inferno, que nos ameaça a todos. Foi escrito por caridade, por amizade e por compromisso. Empregamos todos os esforços para desempenhar nossa tarefa da melhor forma possível. Oxalá possamos alcançar, como prêmio, o cumprimento de promessas como esta, tantas vezes ouvida. Ah, Senhor Padre, se Vossa Reverendíssima conseguir convencer-me de que há inferno, hei de ficar-lhe muito grato. Que todos, pois, se convençam de fato da sua existência e regulem sua vida por essa convicção. Esses são os nossos votos e a nossa melhor recompensa. Noções preliminares. Sumário. Os dons da alma humana, inteligência e livre vontade. A razão da liberdade, página 20. Destino do homem, a primeira resposta do Catecismo, página 22. Cumprir os deveres é uma necessidade imprescindível. Não somos moralmente livres no sentido de ser lícito fazermos o que quisermos, página 23. A consciência é o juiz que Deus colocou em nosso íntimo, página 23. Ela reconhece uma sanção para todas as leis de Deus, página 25. Tese: necessidade ou desnecessidade do castigo eterno, página 25. Prova-se, de imediato, a necessidade do inferno pela razão natural, que se expressa, entre outros fatores, pela opinião geral dos mais cultos, novos e antigos, página 26. Valor dos motivos da fé e da razão para o assunto, página 27. Razões a favor e contra a existência do inferno. Não pode haver verdadeira contradição, página 29. Resumo geral e coordenação das 4 provas, página 29. Resumo geral e coordenação das 4 provas, página 29. Criando-nos, a nós homens, criou-nos Deus à sua imagem e semelhança. Criou-nos com inteligência e vontade. Deus nos deu a inteligência para conhecê-lo, a Ele, nosso Criador e soberano Senhor, para compreendermos as magnificências e maravilhas que operou no universo, para conhecermos a sua suprema bondade e o seu infinito amor. Deus nos deu a vontade, a faculdade de querer e de amar, e dotou-a com um dom verdadeiramente régio, com um privilégio quase divino, a liberdade. Pela vontade livre, podemos livremente escolher os bens que Deus criou para nosso uso e gozo. Porém, nessa escolha, não devemos proceder arbitrária e caprichosamente. Devemos nos guiar pela razão. A vontade, por si só, é cega. A luz da vontade é a inteligência. Em tudo quanto determinar, deve a vontade consultar a razão e, por esta, dirigir-se, a fim de fazer sempre o bem e evitar o mal. Aí justamente se encontra o perigo da tão preconizada liberdade, em podermos também abusar dela, empregando-a mal, servindo-nos dela contra Deus e contra o que Ele ordena. Porque foi, porém, que Deus deixou à nossa vontade esse fraco terrível, de poder querer e agir contra a razão e contra a vontade dele. Por que e para quê? É porque esta vida é o prazo que Deus nos concedeu para nossa provação, para merecermos uma recompensa eterna. Enquanto vivermos, devemos nos decidir a favor ou contra Deus. Ele já não quis um reino com anjos sem vontade própria. Por isso é que até os anjos deviam ser provados. Muitos se deixaram seduzir por Lúcifer, gritando: "Não servirei." Contra esses exclamou São Miguel com os bons anjos: "Quem é como Deus?" E precipitou os anjos maus no inferno, transformando-se eles em demônios amaldiçoados e sujeitos a sofrimentos eternos. A nossa provação leva mais tempo, por certo, porque a nossa inteligência e vontade são mais fracas e viciadas pelas gerações. Enquanto vivermos, estaremos em provação, teremos de pelejar para ganhar o prêmio da eterna bem-aventurança, fazendo o bem e evitando o mal, conformando-nos em tudo com a vontade de Deus. Fazer o bem e evitar o mal custa. Temos de lutar e de sacrificar as inclinações e interesses contrários. Fazer o mal, geralmente, não requer esforço, vai a favor da corrente das más inclinações, não encontra resistência, é fácil. Se o bem não custasse nada, também nada valeria. Justamente por custar, ele é muito mais valioso, e é por isso que os que o praticam adquirem méritos a quem fizer sacrifício. Deus dará uma recompensa sem fim na bem-aventurança eterna. Antes de tudo mais, qual é a nossa tarefa na vida? Qual o nosso objetivo próprio? Qual o nosso fim último, para sabermos nitidamente o que temos que fazer para evitar uma eventual desgraça? Tudo foi criado por Deus e para sua glorificação e para o bem das criaturas. Deus fez tudo para nós, e fez a nós próprios especialmente para si, como coroa de toda a criação. Distinguiu-nos com inteligência e vontade livre, para podermos, em nome de todas as criaturas, adorá-lo, louvá-lo e servi-lo inteligentemente. O propósito da nossa vida está resumido na resposta à primeira pergunta do Catecismo: para que nos criou Deus? Deus nos criou para podermos conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, e ganharmos assim a eterna bem-aventurança. Eis, em poucas palavras, o resumo de toda a sabedoria humana,
o resumo do Santo Evangelho e de toda a religião de Cristo. A ciência humana e a filosofia ainda não conseguiram descobrir fim melhor e mais digno para os homens. Cumprir esse nosso dever é uma necessidade absoluta, imprescindível. Criando-nos, não podia Deus deixar-nos completamente livres, independentes de Ele, da verdade, da justiça, de tudo quanto é razoável e correto. A nossa vontade, naturalmente, fisicamente livre, não é moralmente livre e independente. Não pode fazer o que quiser, agindo por si, sem razão ou por capricho, porque é dependente de Deus, das suas leis e da sã razão, que é a imagem da divindade. Não estamos na condição dos irracionais, que se governam unicamente pelas leis físicas inerentes à sua natureza, e que cegamente seguem o caminho traçado por Deus. Nós, pelo contrário, trazemos impressas na alma as principais leis morais e razoá-las conscientemente, conhecendo-as e até sentindo-as como outras tantas diretrizes a seguir e a cumprir. Dos seus ditames ninguém pode fugir. É a consciência que, portanto, fala como voz de Deus e em nome dele, e se nos impõe com autoridade soberana. Colocou a Deus em nosso íntimo como reflexo de sua inteligência e vontade, para, a cada passo, manifestar-nos não só a sua vontade, mas também a obrigação de abraçá-la e cumpri-la. Estabelece a nossa responsabilidade perante Deus pela observância da lei, porque um dia o soberano juiz nos chamará ao seu tribunal e nos pedirá contas. Ao mesmo tempo ameaça-nos com a sua justiça, caso não cumpramos fielmente a lei. Quanto à lei natural, tão profundamente gravada na nossa alma, a voz da consciência é clara e decisiva, mormente em se tratando de casos graves. Quanto à lei positiva revelada, a consciência declara nitidamente a séria obrigação de investigá-la, de estudá-la, a fim de cumpri-la. A propósito, convém notar que às vezes há consciências doentias que se devem curar e retificar, como também consciências ignorantes que se devem formar. A consciência reta e bem formada não engana, não dá uma coisa por outra. Pronuncia-se como juiz imparcial, cumprindo todas as funções como tal. Mostra a lei, agrada-se na observância dela, e promete a recompensa de Deus pelo cumprimento dela. Correlatamente, acusa a transgressão da lei, fica inquieta neste caso como a bússola fora do rumo, remorde acerbamente o transgressor, condena e profere a sentença do castigo merecido, garantindo o cumprimento futuro da cominação e do castigo de Deus. Considera também rigorosamente as circunstâncias agravantes ou atenuantes, registrando maior ou menor culpabilidade, tal como a balança de precisão registra maior ou menor peso de um dos lados. A consciência não lisonjeia, não simula, não esconde, não repreende, não louva a quem não merece, e nem mais nem menos do que o merece. Registra no seu caderno todo o desacordo entre a inteligência, a vontade e a lei, com a exatidão do próprio juízo de Deus. É por nossa própria consciência que seremos um dia julgados. Ela será o nosso juiz para a eterna salvação ou condenação. Ora, a nossa consciência, ameaçando irresistivelmente com a punição correspondente de Deus a qualquer transgressão da lei, reconhece claramente nessa punição a sanção da lei estabelecida por Deus. Essa sanção é a guarda das leis de Deus. É absolutamente necessária para obrigar eficazmente o homem a observá-las. Do contrário, tornar-se-iam elas irrisórias, a humanidade seria privada dos seus indispensáveis benefícios e precipitada na maior desordem moral e social. Da existência de uma sanção ninguém pode razoavelmente duvidar. Trata-se, porém, de conhecer a natureza dessa sanção e saber se, para todos os casos, basta uma pena temporal, ou se é mesmo necessária uma pena eterna. É na necessidade ou desnecessidade de um castigo eterno que repousa propriamente a razão ou a sem-razão do inferno. Ninguém deve supor que a existência do inferno seja só uma questão de fé. Absolutamente não. Também a razão humana se pronuncia a respeito, sendo uma questão de sumo interesse e de máxima importância para todos. Os povos de todos os tempos têm reconhecido a existência de um lugar de castigo no outro mundo. E foram justamente os povos mais adiantados e mais cultos da antiguidade que falaram até de um castigo eterno. Assim, por exemplo, os indochineses, nos seus livros sagrados, os germanos, na Edda Antiga, os gregos, Platão, no Fédon, os romanos, Virgílio, na Eneida, quarta, 614, etc. Confira. Escatologia, de Osvaldo. E não há dúvida de que o inferno dos antigos significava também um lugar de suprema desgraça. Já o célebre Balmes escreveu nas suas cartas a um cético: Virgílio nem era capuchinho, nem sacerdote, nem católico, nem tinha falta de bom gosto. Entretanto, é difícil pintar o inferno mais terrível do que o fez ele no sexto livro da Eneida. Era, pois, uma verdade reconhecida pelos antigos, a da existência de um inferno eterno. E esta convicção não é mera afirmativa, ou mero testemunho da consciência, que confessa o que interiormente sabe e sente. É a expressão do senso comum,
que em todos os tempos tem manifestado do mesmo modo que vê e sente, o que se lhe impõe na clarividência da sua luz. Para provar a existência do inferno, antes de tudo é preciso deixar falar o senso comum da humanidade, a consciência e a sã razão. Não é menosprezando os motivos da fé que nestas páginas se pretende fazer isso. Em matéria de religião, são esses que têm a última palavra. Onde a razão humana tantas vezes vacila a respeito das grandes verdades, são esses que decidem a questão, trazendo ao espírito o imenso benefício da certeza completa, garantida. Assim, quanto à existência do inferno, a fé diz a última palavra, assegurando certeza absoluta. Para muitos, porém, que não têm fé, ou a têm fraca e vacilante, as provas da fé perderam o seu valor e a sua força comprobante. Por outro lado, apoiando-se só em si e na sua razão tão falha, tendo em conta quase exclusivamente as razões negativas contra a existência do inferno, as dificuldades e objeções em sentido contrário, não querem, por isto mesmo, acreditar na religião. Afirmam que podem acreditar em tudo, menos no inferno. Alegam tantas razões em contrário, tantos motivos de coração, o qual é mais impressionável do que justo, que, sem mais nada, se julgam com pleno direito de recusar a crença no inferno. O único meio de reduzi-los à verdade e curá-los é opor prova a prova, argumento a argumento, obrigando-os a refletir melhor, provando a inanidade das suas alegações contra o inferno. E, de facto, levando tudo devidamente em conta, pondo também na balança os motivos que militam em favor da existência do inferno, os motivos opostos perdem todo o seu peso e valor, desvanecem-se como a fumaça ao vento, como a cerração aos raios da luz. E assim há de ser. Não pode haver sabedoria contra Deus. Há, sim, dificuldades contra as verdades da fé, e é preciso havê-las. Assim como há dia e noite, luz e sombra, para se contrastarem, do mesmo modo a nossa fé e confiança em Deus provam-se inabaláveis justamente no meio das dificuldades e dos ataques que se lhes opõem. Também contra a existência do inferno há muitas e grandes dificuldades. É um mistério profundo, e mistério permanecerá sempre. Ficará sempre com a sua sombra, de modo que o homem de má vontade poderá enganar-se a si próprio a respeito dele, até que um dia, a luz do fogo real do inferno, tenha fim o seu sono culposo e o seu erro voluntário.